terminar a semana sem falar desse tema. Aliás, segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2020, não tivemos o Jornal da USP no ar, né? Em função do que todo mundo já sabe. Entrou para a história de São Paulo esse dia como um dia de caos. Todo mundo só usava esse termo, né? Fiquei impressionada com isso. Parecia uma voz coletiva dizendo a mesma coisa. Caos, caos, caos. Dia de caos, com as consequências do temporal que inviabilizou, né, o funcionamento da maior cidade do país e causou mortes, aí você contabilizando o estado todo, o estado de São Paulo, e muitos prejuízos, se a GESP, que se perdeu de alimento, enfim, as pessoas perderam casas, perderam compromissos, criança que precisava, né, estava se dirigindo para tratamento médico. A gente cita isso porque isso é uma situação das mais urgentes, entre as situações urgentes que as pessoas viveram. Muito bem, nós estamos terminando a semana, hoje dia de sol, impressionante, né, imaginar que aí há 4 dias foi aquela confusão toda, e aí o balanço do que aconteceu, né? Os especialistas falaram muito nos efeitos extremos do clima e no crescimento desordenado das grandes cidades. São Paulo não é diferente. Pelo menos 2 aspectos, mas a gente pode colocar aí nessa discussão muitos outros fatores. Vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, professor da ECA e do Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental, do IEE, no Instituto de Energia e Ambiente aqui da USP. Bom dia, professor. Bom dia, Roxane, bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Professor, eu falei do crescimento desordenado, que foi um dos argumentos muito desenvolvido e discutido pelos especialistas entrevistados durante toda esta semana. E outros apontando os efeitos extremos, né? O senhor acrescentaria um outro aspecto importante nessa discussão ou reforçaria um destes 2 grandes ou importantes aspectos? Falta de planejamento por parte da prefeitura e falta de visão em relação ao acompanhamento dos prognósticos climáticos. Esses eventos extremos, eles passam a ser o cotidiano da cidade neste século. Ao longo, desde 1933 até recentemente, segundo dados do IAG, do Instituto Astronômico e Geofísico aqui da USP, nós tivemos um acréscimo médio no volume anual de chuva superior a 300 milímetros. Ou seja, é como se a gente tivesse um 13º mês de chuvas na cidade de São Paulo, como se tivesse um mês a mais aí de janeiro. Então, nós temos um acréscimo no volume médio de chuvas, e neste século fica muito claro que a distribuição dessas chuvas ela está sendo muito irregular, né? Então, nós temos uma concentração muito grande de eventos extremos, de chuvas muito intensas, e também períodos mais longos de estiagem. Então, não é uma novidade, ou seja, pelo menos nos últimos 20 anos, vem acontecendo uma distribuição muito irregular das chuvas e um aumento desses eventos extremos. E o que me espanta é que isso não tenha entrado no planejamento da prefeitura, independente do governo que esteja de plantão. É importante a gente lembrar, eu estava revendo em março do ano passado, na coluna aqui da Rádio USP, nós comentávamos a respeito de um episódio muito similar que aconteceu na região do ABC e afetou uma parte da região sul de São Paulo. Pegou ali a região de Ipiranga, Sacomã, tal, que foi muito parecido. Nós tivemos uma enchente muito significativa, pessoas ficaram ilhadas por, às vezes, até 15 horas dentro dos veículos. Muito se falou a respeito da necessidade de planejamento, da necessidade das cidades se adaptarem a respeito disso, e depois o assunto simplesmente morreu. Então, o que eu vejo é o seguinte: nós temos uma situação de urbanismo com a qual nós temos que nos adaptar, nós não conseguimos, vamos desmontar a cidade e refazer de novo. A cidade está aí, então nós precisamos tentar consertar isso na medida que for possível. Nós precisamos, para isso, de planejamento, trabalho contínuo, trabalho sistêmico, porque essas realidades, elas passam, dos eventos extremos, elas já estão incorporadas ao cotidiano das grandes cidades. O que falta é o governo se dar conta disso e se planejar para isso. Um exemplo
Eu vou pegar 2 pontos, então, para a gente aprofundar. Um é essa questão dos eventos extremos e as comprovações científicas disso, né? Os números baseados em pesquisas e estudos, e de outro planejamento, segundo planejamento. Então, em relação a esses eventos extremos, a temperatura na Antártica, todo mundo deve ter visto essas imagens. Né? Eu ia comentar exatamente Ia comentar, disso. professor? Não, Por favor, mas pode falar. Chegou a 20 graus Sim. lá na Antártica, batendo um novo recorde. Inclusive tem um pesquisador brasileiro, né, lá, que trouxe as imagens e está fazendo um estudo do projeto Terra Antar, da Federal do Rio Grande do Sul, o cientista Carlos Schaeffer, que se soma a muitos cientistas aqui na Universidade de São Paulo e também em outras universidades, tentando apontar que, olha, os efeitos, não é assim, vai ser, já está acontecendo. Já está. Não é o futuro, eu gostaria é o de ouvir um presente. comentário seu. Não, as mudanças climáticas, muitas vezes as pessoas têm a perspectiva de que é alguma coisa que pode acontecer no futuro. A gente está falando do futuro. Não, já está acontecendo. E nós já estamos sofrendo as consequências e pagando o preço por isso. Então, quais são as consequências? Então, só para complementar esse teu dado da Antártica, o Serviço Meteorológico Americano, ele apontou que esse ano a cobertura, né, de gelo na Antártica se reduziu 10% em relação à média verificada ao longo das últimas décadas. Ou seja, essa temperatura de 20 graus, um pouco acima de 20 graus, ela não é um evento isolado. Ela vem dentro de um evento bastante significativo que tem uma influência, né, segundo os pesquisadores, inclusive na formação das frentes frias que vêm, né, do extremo sul e avançam pela Argentina, sobem no Brasil e causam chuvas, né, no Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e aí por diante. Então, nós temos esses eventos já presentes. Por exemplo, nós temos essas enchentes que são recorrentes. Nós estamos, né, com uma dificuldade de recomposição, por exemplo, do sistema Cantareira. Ele, com esse volume de chuvas, ele vai apresentar um volume melhor esse ano. Mas se a gente pegar desde que a crise terminou, ele não voltou a apresentar os mesmos índices que ele apresentava antes da crise. E com dois detalhes muito importantes. A Sabesp mudou o sistema de gerenciamento do sistema, ou seja, se o nível começa a ficar muito baixo, ela reduz a captação de água, né? Então ela vai tentar manter o nível mais confortável, e também o que ela vem fazendo é utilizar a água do Paraíba do Sul para abastecer o sistema Cantareira. Mesmo com essas mudanças, a gente não consegue recuperar o sistema Cantareira. Outra questão importante: grandes reservatórios de hidrelétricas na região central do país vêm demonstrando já uma tendência clara de redução no volume armazenado nos últimos 10 anos. Região central. Na região central. Serra da Mesa, Emborcação, Furnas, dentre outros. A gente já comentou isso aqui. Então isso faz com que a gente tenha que utilizar muito mais energias termoelétricas, né, a geração termoelétrica, que é muito mais cara, para compensar a falta de possibilidade aí de utilização de determinados reservatórios na sua potência máxima. Isso faz com que a gente pague mais caro pela energia elétrica, ou seja, a gente já está pagando mais caro, né, por isso, por conta, né, das mudanças climáticas, porque esses reservatórios, e Cantareira incluso, eles sofrem a ação das chuvas que vêm da Amazônia, que vem apresentando uma redução em função do desmatamento da Amazônia. Nós estamos tendo um agravamento, né, de episódios extremos como esse verificado em São Paulo esse ano, verificado no ABC no ano passado, no Rio de Janeiro no ano passado foram 2 episódios desse tipo, Belo Horizonte esse ano. Não tem mais nada de raro nisso. Não tem mais nada de raro. Virou rotina. O que efetivamente o governo precisa fazer é se preocupar com isso de maneira sistêmica e cotidianamente. E aí vamos fazer um meia-culpa, né, em relação à imprensa, porque muitas vezes tem uma cobertura muito intensa a respeito desse fato, e depois, ao longo do ano, não é feita a cobrança ao gestor público a respeito do que está sendo feito para prevenir esses eventos no futuro. Então parece que quando o evento ocorre, realmente há uma mobilização grande, né? Fica um corre-corre, não sabe exatamente o que fazer, e depois, terminado, né, passado esse grande problema, a situação volta a um cotidiano onde isso não é considerado. Bom, a gente já está com o tempo avançado, mas eu não vou deixar não quero perder o planejamento que apareceu aí no início do seu comentário, né? A resposta ao primeiro questionamento que eu coloquei. Professor, planejamento. Então, você é muito direta. A gente só vai daqui por diante. A gente, que eu digo, a sociedade tem que cobrar, assim como a imprensa.
e o governo agir. Às vezes sob pressão mesmo. É assim que funciona. Sim. Também não há nada de anormal nisso. Não adianta tirar da nossa responsabilidade, das nossas costas, toda a responsabilidade também. Bom, planejamento. Quer dizer, o que a gente vai fazer daqui por diante, porque é o que eu vi as autoridades falando, é escoar a água que explode dos rios, porque o rio está estrangulado. Você tirou o curso verdadeiro do rio, você estrangulou o rio e a gente tem asfalto por todos os lados. Então, daqui para frente, a gente só vai ter obra. O planejar para eles é só ter piscinão, escoar a água de algum jeito. Não tem outro jeito de pensar a cidade. Claro, a gente não vai desmontar a cidade nem desmontar as marginais. É só isso que a gente tem pelo horizonte? Veja, Roxane, se o piscinão ele fosse a solução definitiva, com a construção maciça dessas obras ao longo dos últimos anos, estaria resolvido. Ele é um alívio, uma das soluções que devem, né, ser consideradas. Mas nós precisamos resgatar a permeabilidade, ou pelo menos parte da permeabilidade do solo, da região metropolitana de São Paulo, não só de São Paulo, mas dos municípios adjacentes, principalmente incentivando, por meio de recursos como IPTU verde, né, as calçadas permeáveis, caixas de retenção de água de chuva nos imóveis, não só nos grandes empreendimentos, mas também nas casas, né? Nós precisamos aumentar a arborização da cidade, as áreas verdes, e fazer um manejo correto dessas árvores, evitando a introdução na cidade de espécies exóticas ou mesmo espécies invasoras que não estão adaptadas ao clima da região, né, e fazendo efetivamente o manejo correto disso. Muitas vezes a gente vê, né, podas de árvores sendo feitas agora no verão, quando o correto, em linhas gerais, é lógico que cada espécie tem sua especificidade, é você fazer isso no clima frio. Parece que, olha, surgiu uma emergência, temos que podar as árvores. Depois, quando a árvore cai, atinge a fiação, mata pessoas, interrompe o tráfego, parece que a culpa é da árvore. Não, a árvore... A poda errada desestrutura. Alguém plantou aquela espécie naquele local. Exato. Se a árvore não é o adequado, o local não é adequado, o manejamento não é adequado, a culpa não é da árvore. Ou seja, é uma solução sistêmica que precisa ser incorporada ao cotidiano, não só de São Paulo, mas também dos municípios vizinhos, que estão sendo igualmente afetados por esse tipo de evento. Bom, e a população, por favor, né, gente? Vocês viram um tanto de lixo? Exatamente. Nós fabricamos esse lixo, nós largamos esse lixo. Ah, mas a prefeitura tem que recolher, a zeladoria. Tudo bem, mas... Não, mas cada um tem que ser responsável pelo lixo que gera. Exatamente. Professor Pedro Luiz Cortes, professor do programa de pós-graduação em Ciência Ambiental aqui da USP, e tem o canal no YouTube Ambiente é Nosso Meio. Vamos lá? Compartilhem. Vamos dar um like. E você pode tanto ouvir quanto nos assistir aqui nesse bate-papo, sempre às sextas-feiras, sobre meio ambiente. Muito obrigada, professor, mais uma vez. Eu que agradeço. Uma boa semana a todos.